Hoje a gente vai falar das doenças da cultura do algodão. Dependendo do ano, da condição climática daquele ano, dependendo da cultivar que a pessoa está plantando, enfim, tudo isso, o manejo, inclusive, faz com que algumas doenças ganhem bastante importância e causem bastante preocupação para quem está plantando esse algodão. E é lógico, né? Causa preocupação, a pessoa vai ter que correr atrás de medidas de controle, vai gastar dinheiro, tá? Vai aumentar os custos de produção. É isso que a gente vai ver hoje. Então, a gente vê que o Brasil, em termos de produção, ele não está entre os 3 primeiros, mas ele é um grande produtor de algodão, tá? A gente produz, vamos só para comparação, só para vocês terem uma ideia, né? Aqui, até o ano da safra de 2015 e 2016, o Brasil aqui estava em quinto como produtor mundial de algodão. Hoje, se a gente lê algumas reportagens, estimativas, a gente fica em 4º lugar no mundo, né? Se a gente olhar aqui, por exemplo, em 2000, a gente produziu 1,5 milhões de toneladas de algodão naquela safra, tá? Vamos para o próximo slide, que é o da exportação. Se a gente olhar, o Brasil, naquele mesmo ano, ele praticamente exportou metade do que ele produziu. E é mais ou menos isso que acontece até hoje, tá? Nós somos um grande produtor e também somos um grande exportador de algodão, tá? Então, aqui, o Brasil está figurando também aqui em 4º lugar, mas as estimativas falam que hoje em dia, né, atualizando essa tabela aqui, a gente está como 2º maior exportador de algodão do mundo. Comparei a safra 15 e 16 com vocês em relação à produção e à exportação. Naquele ano, mais ou menos metade do que se produziu foi exportado. A gente produz 3 vezes mais do que a gente consome, às vezes. Por que desse consumo grande de algodão no mundo? Principalmente por conta de tecido, por conta da fibra do algodão, mas também tem o óleo, né, o caroço. No Brasil, pessoal, se a gente olhar a figura da esquerda aqui, está falando área em hectares e produção em toneladas. Foi retirado aqui desse site, para quem tiver interesse. A Abrapa é a abreviação para Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. Então, lá tem bastante informação a respeito da produção da cultura, tá? E o que está mostrando aqui? Que grande parte da nossa produção, tanto em área quanto em produção em toneladas, ela se concentra na região centro-oeste, com destaque para o Mato Grosso, que é o maior produtor brasileiro de algodão. Mas a gente vê que estados aqui do Nordeste, olha, tanto em toneladas de algodão produzido, quanto em área, principalmente em áreas bem grandes, são responsáveis também pela produção brasileira de algodão. Então, se a gente pensar o Maranhão, mas a gente pode pensar principalmente ali a Bahia, tá? Um grande produtor é a Bahia, mas tem, como eu disse, o Maranhão, o Piauí, nesses estados aí que estão ao nordeste do nosso país. O cenário de produção do algodão, ele mudou muito com o passar dos anos, tá? Principalmente quando a gente começou a avançar aqui nessa área do Cerrado brasileiro. No Cerrado brasileiro, o algodão, geralmente, ele vem sendo alternado com soja, por exemplo, tá? Ou na primeira ou na segunda safra. Ocorre principalmente essa sucessão dessas duas culturas, tá? Algodão com soja. Eu vasculhei pela internet e encontrei aqui 2 reportagens da revista Globo Rural.
Uma que é de 4 de abril, então faz exatamente um mês atrás essa reportagem, e essa outra mais recente, que foi agora no dia 27 de abril. Tá? Então, uma delas está falando, coronavírus, queda de 90% no consumo de roupas, reduz compras de algodão e preocupa setor. Tá? E essa mais recente, pandemia pode fazer Brasil reduzir em 40% o plantio de algodão, diz a Abrapa, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. E são duas reportagens muito, assim, interessantes também, que eu recomendo a leitura. Então, eu vou começar com uma doença causada por esse vírus aqui, Cotton Anthocyanosis virus. Então, para quem não lembra, cotton, porque o primeiro relato foi no algodão. Antocianosis já me faz lembrar de um pigmento aqui, antocianina, né? Que é vermelho. Então, há alguma mudança no conteúdo aqui desse pigmento na planta que faz com que ela se torne avermelhada, arroxeada. Vai depender muito da cultivar que você está tratando. E as pessoas deram o nome comum dessa doença de vermelhão. Uma particularidade, pessoal, que eu acho bastante interessante, que vocês devem ficar muito atentos, é em relação ao vetor dessa doença. O vetor do vermelhão é um pulgão que leva até o nome do algodão aí, junto com ele, Apis gossypii. Esse pulgão, ó, ele é um colonizador do algodão. Ou seja, eu não vou encontrar um pulgão que vai lá dar algumas picadinhas para ver se gosta do algodão e cai fora, tá? Na verdade, ele coloniza lá a cultura e tanto por isso leva esse nome. E quando o vírus está dentro deste inseto vetor, a relação é do tipo persistente. Ele não é transmitido na picada de prova, ou seja, ele precisa de um período latente dentro do corpo do inseto, e isso tem uma implicação no controle, que vocês sabem. Eu posso aqui, nesse caso, indicar, recomendar o uso de inseticidas para o controle da doença, tá? Então, indiretamente, controlando a população do vetor aqui, eu vou estar controlando a incidência e a severidade do vermelhão nas minhas plantas, tá? É uma virose que não se transmite por semente, tá? Então, o principal modo de transmissão realmente é pelo vetor. Como eu falei, hoje ela tem uma importância secundária, tá? Ela tem a incidência bastante reduzida, essa doença, nos campos de algodão no Brasil. Em relação aos sintomas, são áreas avermelhadas ou arroxeadas nas folhas, principalmente nas folhas inferiores e folhas da parte média da planta, geralmente limitadas pela nervura. Então, geralmente, eu não vejo o vermelhão na nervura, eu vejo ele no limbo foliar entre as nervuras principais. O controle, a gente já anteviu, controle do inseto vetor, uso de variedades resistentes, eliminar plantas hospedeiras nativas por conta de serem principalmente colonizadas pelo pulgão, tá? E o meu interesse de colocar o vermelhão na aula hoje não foi baseada na importância secundária, senão teria deixado de fora. Mas em algodão, muitas das reações que acontecem fazem com que as plantas fiquem avermelhadas. Então, a gente tem que tomar cuidado. Não é porque existe uma doença causada por um vírus que se chama vermelhão, que tudo que for vermelhão, eu vou achar que é a virose.
Então, aqui, para quem não conhece a folha do algodoeiro, aqui do lado esquerdo, verdinha, é uma folha normal. E aqui a gente vê que as nervuras principais, ó, elas estão ainda verdes e entre elas o limbo totalmente avermelhado. Isso aqui é um sintoma da doença vermelhão causada por esse vírus, tá? Um exemplo muito didático. Nem sempre, como eu falei, é um vermelho desse que a gente tá vendo aí nessa foto tão bonita. Às vezes, ela tende mais para um arroxeado, tá? Aqui, a gente tá vendo o vermelhão, a doença causada por vírus. Só que no algodão, deficiência de magnésio também causa esse tipo de avermelhamento. E ataque, infestação por ácaro rajado também faz com que a folha adquira essa coloração avermelhada. Ou seja, tomem cuidado na questão da diagnose, tá? Eu preciso ver se está tendo infestação de pulgão. Ou se a infestação, se eu olhar do lado de baixo da folha e pegar uma lupa, eu estou vendo muito ácaro rajado. Em uma folha? Não. Eu tenho que andar pela área, pegar várias folhas, pegar minha lupa do bolso e olhar. Estou tendo mais problema de pulgão ou aonde eu estou vendo esses avermelhamentos eu estou vendo muita infestação por ácaro rajado, tá? A outra questão é sempre saber o que está se passando e o que se passou naquela área. Se eu sou consultor dali e sempre acompanho tudo que vem acontecendo, mais fácil. Mas se eu estou sendo chamado por uma questão de urgência para resolver um problema pontual que está acontecendo naquele momento, o que eu tenho que fazer? Pergunta, pergunta e mais pergunta, tá? Então, nesse caso da deficiência de magnésio, se eu tiver uma análise ali mostrando, uma análise foliar, um histórico do que foi aplicado na área em termos de adubação, eu também vou me cercar de objetos concretos para amparar a minha diagnose. Tá? E por que ela é importante? É como a gente falou lá em fila. Diagnose correta para recomendar o que tem que ser recomendado corretamente. Porque senão eu vou gastar dinheiro, gastar tempo e o problema não vai diminuir, tá? Então eu vou causar um mal-estar no mínimo com o produtor, com o proprietário daquela área. Então foi por isso que eu coloquei o vermelhão, apesar de uma doença secundária na cultura, mas para vocês ficarem atentos que existe uma virose, só que não é só ela que causa esse avermelhamento no limbo das folhas de algodão. Agora a gente vai falar de uma importante doença bacteriana, tá? A mancha angular causada por essa bactéria, que é uma subespécie Malvacearum. Malvacearum lembra a família do algodão, que são as malváceas, né? Então, a mancha angular, ela tem ampla disseminação e o patógeno tem alta variabilidade. Essa bactéria, ela sobrevive na semente, nas folhas, no caule e nos capulhos infectados. A disseminação, chuva com vento forte. Isso aqui, pessoal, não é de estranhar, né? É uma bactéria. Vocês já estão cansados de ouvirem eu repetir que a disseminação de bactérias precisa de chuva, não tem jeito, precisa de água. No caso da Xanthomonas causadora da mancha angular, o desenvolvimento da doença é maior, com temperaturas amenas à noite, em torno de 20 graus, e durante o dia temperaturas mais altas. Então, veja, se a gente começar a pensar na região centro-oeste, isso é até comum de acontecer lá.
os dias serem muito quentes e as noites serem mais amenas, principalmente em áreas um pouco mais altas ali do cerrado, tá? E a mancha angular é mais comum na época chuvosa. Isso é óbvio também, porque a bactéria precisa de chuva, de água para disseminar, para infectar. Então, na época chuvosa, eu tenho os maiores problemas, as maiores incidências de mancha angular. Sintoma: lesões angulosas no limbo foliar. Então, começa com pequenas lesões que vão se juntando, vão se coalescendo, até que podem rasgar nesses locais onde eu tenho essas lesões. A mancha, ela começa de cor verde, um verde diferente daquele do limbo, um verde um pouquinho mais escuro, que tem um aspecto meio oleoso, tá? E no final ela fica marrom e necrótica. O controle, pessoal, eu coloquei aqui grande variedade resistente. Então, existem algumas variedades que são mais resistentes à mancha angular. Eu posso também fazer uso de fungicidas cúpricos, que os fungicidas cúpricos, eles têm ação bactericida, e antibióticos. Mas daí eu tenho que ver o que é registrado de antibiótico para mancha angular e ver a questão principal, a questão econômica, né? Então, novamente, o que eu vou ganhar, quanto vão me pagar, qual foi o meu contrato que eu fiz naquela safra. Justifica eu aplicar um antibiótico que é caro na maioria das vezes? Imagina a área que você tem. Então, você vai ter que também ver a questão de qual é a cultivar que você está trabalhando, qual é a condição climática para imaginar se aqueles sintomas eles vão progredir ou vão se estacionar, né? Então, se eu tiver mais chuva, talvez justifique realmente a aplicação de um antibiótico, porque eu vou ter mais problema. Então, tudo isso é um conjunto de coisas que vai falar para mim: eu vou aplicar esse fungicida, eu vou aplicar esse antibiótico, tratamento de sementes e rotação de cultura também, porque a Xanthomonas, ela pode, inclusive, viver ali nos restos culturais, tá? Então, quando colhe o algodoeiro, eu posso deixar alguma coisa ali para trás, além, é claro, dos restos culturais no chão, e aquilo lá pode me servir como uma ponte entre aquela safra, e caso eu não faça rotação, nem sucessão, eu planto no monocultivo, aquela planta ali vai ficar infectada e vai servir de ponte para passar Xanthomonas de uma safra para outra. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Só que, novamente, eu falo, principalmente no cerrado. Então, se eu fizer rotação de cultura, eu vou estar dando tempo para aquele material que ficou, aqueles restos culturais, serem decompostos. Eles sendo decompostos, eu estou matando, entre aspas, os patógenos que ficaram ali. Ou estou diminuindo muito, muito, muito o inóculo, né? Então, rotação de cultura, né? É a chave da questão. Aqui estão os sintomas, pessoal, iniciais, já aqui, ó, lesões mais isoladas, meio parecendo uns quadrinhos, né, que são lesões angulares. E aqui já coalesceu essa área toda, olha, né? Então, a folha vai ficando até um pouco deformada. E aqui são as lesões que eu falei que tem um verde um pouco diferente, uma tonalidade de um verde diferente do que o verde da folha, e parece uma mancha de óleo, né? Tem esse aspecto oleoso. Aqui de novo, já com severidade maior, e a gente começa a ver, ó, as áreas que coalesceram, elas vão rasgando aqui, ó. Não sei se todo mundo enxergou aqui, tá? Mancha angular.
Aqui já é um pouquinho mais evoluído o sintoma, porque dessa mancha que era um pouco de um verde um pouco diferente e oleoso, ela vai ficando marrom até necrosar, tá? E às vezes eu posso ver aqui até acompanhando aqui, ó, a nervura, ok? Mancha angular causada por bactéria em algodoeiro. Em relação ao capulho, em relação à maçã, Xanthomonas também pode infectar esses órgãos da planta, o fruto. E quando ela infecta, a gente chama essa doença não mais de mancha angular, a gente põe num outro balde, numa outra coluna, que seria a das podridões de maçãs. Tá? Por quê? Porque não é só Xanthomonas que causa sintoma e podridão na maçã, e não é só Xanthomonas que causa. Eu coloquei aqui, ó, mais um patógeno, um coletótrico, uma espécie de coletótrico, que também é muito usual causando podridão aqui, ó, nas maçãs, tá? Então, a mancha angular é causada pelas Xanthomonas e eu vejo sintoma desde a folha, passando pelo caule, inclusive na maçã. Só que quando ela incide na maçã, muitas vezes eu não vou ter só as Xanthomonas, eu vou ter coletótrico e posso ter inclusive outros patógenos que vão causar o que a gente chama de podridão de maçã. A podridão de maçã é fácil de eu perceber porque ela é de um verde diferente da própria maçã, na maioria das vezes arredondada. E aqui, ó, nessa figura aqui, eu tô vendo já num estágio mais avançado do que essa figura aqui da esquerda. Tá? E se vocês olharem com cuidado essa outra figura, vocês vão ver que além de uma desfolha que está causando aqui pela mancha angular, eu posso ver alguns capulhos e algumas maçãs caídas, porque é isso que causa podridão. A podridão, ela vai justamente causar sintoma naquilo que me interessa como produtor de algodão. O que me interessa aqui? Me interessa o capulho, porque é ali que vai estar a fibra, ou o caroço, enfim, o que eu for usar, o óleo para ser retirado, e ela vai justamente causar problema, causar sintoma, diminuir tanto a produção, porque vai causar a queda desses capulhos, quanto também a qualidade. De repente eu consigo manter, vamos supor, eu consegui manter esses capulhos aqui na planta. Mas o que adianta? Se eu abrir aqui, eu vou ver que a qualidade da fibra é muito inferior. Então o mercado não vai me pagar tudo aquilo que eu usei para produzir aquele valor imenso, o mercado não vai me pagar por conta da qualidade da fibra. Porque algodão, a gente, além de ver a produção, é muito importante a questão de qualidade. Principalmente quando a gente está falando de fibra. Não estou falando do caroço, não estou falando do óleo, mas estou falando da fibra. Não é só a produção. Eu tenho que ver a qualidade. Essa fibra é resistente? Qual é a espessura? Qual é o comprimento dessa fibra? E a mancha angular vai afetar justamente o local onde está o meu objeto de maior valor, que é o objeto que eu vendi, tá? Então é um problemão. E lembrar que não é só usado pelas Xanthomonas da mancha angular, mas também eu posso ter outros patógenos que causam as podridões de maçã. E agora vamos falar então de algumas doenças, que são muitas, causadas por fungos. E eu começo já por uma murcha causada por Fusarium. Essa espécie aqui de Fusarium oxysporum é se não a principal, uma das principais doenças aqui do estado de São Paulo, do algodão nosso aqui, e do Paraná. É uma antiga conhecida, o primeiro relato já foi lá em 1935, na região Nordeste, tá?
Mas aqui em 2003 teve casos, relatos de murcha de Fusarium em algodoeiros ali do Mato Grosso, principal estado produtor. Hoje está por tudo. Em muitos dos estados produtores a gente vê relato de murcha de Fusarium. O Fusarium, pessoal, ele tem hospedeiros alternativos, tá? Então isso é um problema. Além desse problema, eu falo sempre, Fusarium tem a questão da formação dessas estruturas de resistência que são os clamidósporos. Para quem não lembra, o clamidósporo é um esporo assexual, que é formado pelo engrossamento da parede da hifa. Então, esses clamidósporos, uma vez no solo, porque o Fusarium oxysporum, ele é um patógeno de solo, ele pode ficar ali resistente, sobrevivendo por anos, na forma desse esporo assexual, o clamidósporo, tá? Então, isso é outro problema, quer dizer, tem muitos hospedeiros alternativos, forma clamidósporo, tá? Então, e é um patógeno de solo. Então, aonde chega, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar o cuidado de me prevenir para não acontecer, para não acometer a minha área, né? Para não haver incidência de Fusarium. Por quê? Sabendo que forma clamidósporo, que é um esporo de um patógeno de solo, tem muitos hospedeiros alternativos, não é uma boa eu ter essa doença na minha área. A disseminação pode ser por semente, interna ou externamente a semente, né? Interna, eu dou o nome de infecção. E externa, eu dou o nome de infestação. E uma outra maneira é por solo contaminado. Porque eu tenho clamidósporo ali no solo, eu tenho o fungo ali nesse solo, então eu vou ter problema. Se, por exemplo, eu for de um lugar para o outro com a mesma bota, com a mesma botina, ou se de repente eu estou plantando algodão numa área mais alta e não fiz um preparo correto do solo e tem uma enxurrada que vai dessa parte de cima para a parte de baixo, levando esse solo contaminado. Então, eu estou disseminando a doença. A infecção por Fusarium, ela pode ser direta, ou seja, ele não precisa de ferimento, ele não precisa de estômago aberto, ele não precisa de nada disso. Ele consegue penetrar diretamente. Ou indireta, por ferimento ali perto do solo, né? Nas raízes, por exemplo, quando vai fazer algum trato cultural no algodoeiro. E principalmente por conta de nematóide. Então, existem alguns nematóides que a gente encontra causando problema no algodoeiro, e a presença desses nematóides estão no solo, estão penetrando pela raiz. Nesse penetrar pela raiz, eles estão deixando um ferimento. E isso daí aumenta, assim, drasticamente a severidade e a incidência de Fusarium numa área, desde que, é óbvio, ela tenha histórico dessa doença, né? O que já viu na pesquisa que favorece a doença? Solos bastante arenosos, com alto teor de areia, solos com pH mais baixo, fertilidade desequilibrada, isso é óbvio, não é só para o Fusarium, mas de uma maneira geral. Temperaturas de 25 a 32, então uma temperatura um pouquinho mais alta, com umidade alta. Tudo isso já foi provado cientificamente que pode ajudar a incidência e principalmente a severidade da doença. Sintoma de Fusarium: plantas ficam menores, as folhas também ficam menores e isso resulta em capulho menor também. Capulho menor significa produção menor, tá? E também não só uma produção menor, mas uma fibra que de repente ela não tem tanta qualidade, ela não é
não tem um comprimento adequado e tudo mais. As folhas da parte de baixo vão perdendo a turgescência, ou seja, vão ficando meio murchas, amarelecidas. Crestamento, para quem não lembra, é a folha logo do amarelo aqui, ela já queima muito rápido, fica seca, e tem a queda, tá? Planta suscetível, com certeza você vai ter a morte prematura. Não vai nem chegar aqui no capulho pequeno, tá? E se eu abrir a planta, a haste ali, o caule do algodoeiro, eu vou ver que o feixe vascular ele tem uma cor diferente, tá? Então, isso serve para diagnose. Novamente, com o Fusarium, eu vou ter queda na produção e queda também na qualidade da fibra, tá? Então, além do peso de semente ou de capulho ser menor, isso está relacionado com produção, o comprimento da minha fibra vai ser afetado, a uniformidade dela e se ela é resistente, tá? Vou repetir, isso tudo, qualidade, vai gerar o valor que vai ser pago pelo mercado para a minha fibra, tá? Então, a murcha de Fusarium, ela está afetando tanto a produção, está diminuindo, mas também, se eu tenho produção, essa produção não é de qualidade, essa fibra não é de qualidade, então o que vão me pagar vai ser menos. Olha aqui a desfolha, intensa, tá? Aqui possivelmente é uma cultivar um pouco mais resistente à murcha, e aqui eu vi que as folhas foram secando e foram caindo. Olha aqui, plantas pequenas. Se eu comparar essa que é mais resistente à murcha, com essa daqui que é suscetível, olha isso, tá? A planta não cresceu. Que tipo de produção que ela vai me dar? Ela pode até me dar capulho, mas que tamanho de capulho, que qualidade da fibra que eu vou ter ali, tá? Mais exemplos aqui, ó. Aqui uma variedades mais resistentes à murcha, né, nas duas laterais da figura, e ao centro aqui, olha, pessoal, a planta completamente murchou, as folhas amareleceram e em sequência morreu, né, morte prematura dessa planta, uma variedade, uma cultivar suscetível. Olha aqui, suscetível em comparação a uma variedade resistente. Novamente, aqui, no caso do algodoeiro, eu como engenheiro agrônomo, não basta eu pensar na murcha de Fusarium só. Eu tenho que também ficar atento a incidências de nematóides naquele solo, naquela área. Porque até variedades resistentes podem sofrer um pouco mais do que deveria se, por exemplo, eu tiver um ataque alto de nematóides. Por quê? Porque mesmo ela sendo resistente, aquele nematóide naquele solo, em altas populações, ele vai causar muitos danos na raiz, inclusive dessa variedade que é resistente. Isso vai facilitar a entrada do patógeno, do fusário. Então, não adianta eu pensar, eu vou semear, vou plantar uma cultivar resistente a fusário e boa. Não, não é boa. Eu tenho que olhar também, inclusive, a questão dos nematóides naquele solo, a população. Então, é uma coisa que eu tenho que pensar sempre junto também em relação ao algodoeiro. Controle de murcha de Fusarium, variedades resistentes, pelas fotos que eu estou mostrando aí para vocês. Eu acho que eu já convenci vocês, né? Que variedade resistente não tem a sombra de dúvida que vai me ajudar nesse manejo dessa doença. Rotacionar a cultura. Então, aqui eu coloquei algumas das culturas. De repente, a mucuna preta, que é bem conhecida de vocês, crotalária,
amendoim, pode também com gramínea ou com milho, só que aqui, resistente a nematóide, eu tenho que pensar que, além de eu colocar a gramínea e o milho, eu tenho que também pensar na questão dessas plantas serem resistentes a nematóides, porque de nada adianta eu colocar, rotacionar com espécies que vão estar aumentando a população de nematóide. Por isso a questão da crotalária, da mucuna, porque elas, além de você estar rotacionando, não estar plantando algodão e algodão e algodão, elas são boas para diminuir a população de nematóides na área, né? Então, por isso até que essa recomendação. Usar semente sadia, fazer tratamento de semente e limpar os implementos agrícolas, né? Principalmente se eu vou de uma área para outra e dessa área que eu fui, então sempre pensar assim, vou primeiro na área que eu não estou vendo doença, porque daí eu vou para a área que está acontecendo a incidência de Fusarium, para não correr o risco de até pela bota, pela sola do seu sapato, pelo próprio equipamento, enfim, eu estar levando de um lugar que tenha doença para um outro que não tenha a doença. O problema maior quando a gente pensa em murcha é por conta de Fusarium aqui no Brasil. Só que a gente sabe que os Estados Unidos é um grande exportador de algodão e lá não é a murcha de Fusarium um problema, é a murcha de Verticillium. Verticillium é um patógeno de solo que também causa murcha em algodoeiro, só que o problema maior, a agressividade maior dessa murcha, a gente encontra nos Estados Unidos e nem tanto aqui no Brasil, tá? Por quê? A gente falou aqui, ó, importância secundária aqui no Brasil. A gente vê em uma planta ou outra, né, em plantas isoladas, em pequenas reboleiras que a gente consegue ter o controle, tá? Então, pra gente não é motivo de desespero com as cultivares que a gente tem hoje em dia. Lembrando, as cultivares, com as condições climáticas, nos solos que a gente planta hoje em dia, mas não que isso vai ser para sempre. A gente pode mudar os solos, mudar a região que a gente está plantando, mudar as cultivares e, de repente, a murcha de verticílio se tornar um problema tão quanto é nos Estados Unidos. Mas hoje é isso que a gente tem. O problema maior do verticílio está em solos ricos em matéria orgânica. É um patógeno de solo que também forma a estrutura de sobrevivência. O Fusarium forma clamidosporos ou clamidósporos. No caso do verticillium, ele forma microescleródios. Então, ele forma escleródios minúsculos, bem pequenos, difíceis de ver a olho nu nas raízes. Lembrando que escleródio tem a mesma função que clamidósporo, só que escleródio não é a parede celular da hifa que ficou espessa. Escleródio, a hifa foi se enovelando, compactando e mudando, às vezes, até de cor, ficando melanizada, para que aquela estrutura sobreviva de uma safra para outra, enfim, sem aquele hospedeiro. E isso daí também pode dar ao verticílio anos de sobrevivência num solo, por exemplo, sem o algodão. A disseminação é por semente e solos contaminados, do mesmo jeito que a gente falou ali, a questão do Fusarium, a gente pode usar para cá para o verticílio, vento e água superficial. Sintomas severos em temperaturas mais baixas, de 18 a 22 graus. Sintomas. Aí é que tá, é uma murcha de verticillium, só que é muito parecido com a murcha de Fusarium.
Sintomas muito parecidos, tá? Então, eu olhando, eu não sei dizer se eu tô tendo um problema difusário ou se aquele sintoma reflexo de murcha é um problema de verticílio, tá? Então, para eu ter a certeza absoluta, eu vou ter que levar esse material para o laboratório, isolar e fazer o exame de sinais. Então, se tiver esporulando, que são os sinais do patógeno, lembra? Esses sinais, eles vão ser importantíssimos para eu saber. Olha aqui embaixo, as duas imagens. Da esquerda, aqui que está em roxo e azul, aqui são os esporos, ó. Aparecem umas canoinhas aqui, ó. São os esporos difusário. O que são essas bolinhas aqui, bem escuras? São os esporos assexuais, gente, os clamidósporos. Aqui estão os clamidósporos. Então, se eu enxergar isso daqui, eu estou falando de murcha difusário. Se eu enxergar esse outro fungo, esses outros esporos, olha aqui, circulares também, mas aonde o conidióforo é... Sempre eu falo, entre aspas, tá parecendo uma árvorezinha. Isso aqui eu sei que é verticílio. Então, lá no laboratório, eu vou conseguir distinguir tranquilamente e seguramente entre um e outro, tá? São bem diferentes, não tenha dúvida. Os esporos da esquerda são bem diferentes aqui da estrutura e dos esporos da direita. No Brasil, a gente vê sintomas leves, como eu falei, em plantas isoladas, e as plantas que foram atacadas, elas produzem poucos capulhos, então afeta diretamente a produção. Mas lá nos Estados Unidos, no algodão de lá, eu falei que o problema é maior, que o problema é mais severo. Lá eu vejo a planta clorótica de maneira geral, a descoloração vascular do caule, que eu também posso ver aqui, e a desfolha, tá? Então eu tenho muita desfolha. E isso vai afetar drasticamente a produção. Aqui, ó, no caso de verticillium, do mesmo jeito que fusarium, a primeira coisa que eu penso é no uso de variedades resistentes. Olha aqui, uma variedade de algodoeiro resistente em comparação a uma suscetível. Já perdeu a folha, uma desfolha super severa, tá? Agora a gente vai falar de tombamento das plântulas. O dumping off, eu já estou dizendo, ele, se a gente pensar no ciclo do algodoeiro, é lá no início, é bem no início, né? Nos dias iniciais ali que eu semeei o algodoeiro, é que eu vou começar a enxergar, na verdade, eu vou notar a ausência de plantas em alguns locais, tá? Então, eu começo a ver falhas no plantio. E quando eu estou falando no algodoeiro, e no Brasil, a principal causa de dumping off é por conta desses dois patógenos que eu coloquei na primeira linha, Rhizoctônia e Coletótrico. Então, no Brasil, esses dois fungos são os principais fungos causadores de tombamento de plântulas de algodoeiro, tá? Vem aqui embaixo comigo. A Rhizoctônia é um fungo parasita necrotrófico. Necrotrófico é o contrário de biotrófico. Ou seja, a Rhizoctônia não precisa do hospedeiro vivo. Ela penetra principalmente por ferimentos causados por insetos no solo ou por nematóides, mas também não precisa do ferimento. Se ela quiser, ela penetra diretamente. Então, o nematóide que causa ferimento, ele vai estar colaborando com a infecção de Rhizoctônia. Mas se eu tiver uma raiz intacta, a Rhizoctônia também penetra. E o coletótrico? Ele pode viver saprofiticamente em restos de cultura. O que significa? Significa que o coletótrico, uma vez nos restos de cultura, ele pode se alimentar daquilo. Ele é um saprófita, tá? Ele não é um parasita obrigatório.
ele pode se alimentar do resto de cultura. Por meses ele pode ficar, inclusive, naquele solo, contamina a semente do algodão, tá? E causa lesões no capulho que podem levar à infecção das sementes. E ele precisa de respingo de chuva. Só risoctônia e coletótrico infectam e causam dumping off? Não. Fusarium, Pythium, outros patógenos também. Mas no Brasil esse é o principal. É muito comum nas áreas onde se planta algodão. A temperatura, ó, a faixa é bem ampla, vai de 18 a 30 graus e precisa de umidade elevada. Olha aqui, pessoal. Essa aqui, na verdade, foi um dumping off de pós-emergência, porque a planta, olha isso, não tem mais nem raiz, e a parte aqui do colo da planta completamente necrosado. Quando você faz o isolamento para crescer, olha aqui do lado esquerdo, na placa de Petri, eu vejo esse fungo crescendo, e se eu fizer uma lâmina para ver no laboratório, no microscópio, eu não vejo esporos. Eu estou vendo, se for risoctônia, que eu isolada aqui, ela não forma esporos, ela forma aquelas hifas, ó, que elas se bifurcam num ângulo quase de 90 graus e logo após a bifurcação já forma um septo. Isso aqui é risoctônia. Controle. Usar semente sadia e tratada, né? E a pesquisa já viu que aumenta 30% o número de plântulas emergentes só de eu tratar a semente, tá? Então, mesmo se tiver lá no solo ou mesmo na semente, se eu tratar a semente, eu já vou ter 30% a mais de emergência, não vou ter tanta falha. Práticas culturais adequadas, um bom preparo do solo, espaçamento, semeadura, solo com boa umidade. Por quê? Porque isso tudo eu preciso da condição adequada para aquela plântula emergir. Se eu semear muito fundo, se tiver umidade de mais ou de menos, tudo isso vai influenciar o tempo de emergência daquela plântula. Se ela ficar mais tempo ali no solo, a semente, para a plântula emergir, maior a probabilidade dela se infectar com um desses fungos que causam tombamento. Então, eu preciso propiciar tudo de adequado ali no preparo do solo para que essa plântula ela já saia do solo o mais rápido possível, sem gastar tanta energia, para diminuir a probabilidade de infecção por esses patógenos de solo. E rotação de cultura também é super bem-vinda e deve ser empregado, porque, como eu falei, risoctônia já é um pouco mais complicada a rotação, porque é um patógeno que tem uma ampla gama de hospedeiros. Mas coletótrico, o patógeno precisa dos restos de cultura para ele ficar vivo. Então, se eu fizer a rotação de cultura, eu estou dando tempo de eliminar, decompor esses restos culturais que estão no solo, e daí eu vou diminuir pra caramba a população, o inóculo do coletótrico, tá? Então, eu estou garantindo para as outras safras que eu não vou ter tanta doença.